Olá, meu nome é Bárbara Iubelo. Gosto de dizer que sou muitas coisas, mas entre as quais sou consultora de fertilidade natural e saúde menstrual. Tenho 49 anos, faço 50 este ano, vivo no Porto, mas trabalho, na verdade, para todo o mundo. Sou autora também. No ano passado saiu o meu primeiro bebê, O Teu Corpo é a Tua Casa, e estou aqui para vos falar sobre o ciclo menstrual, sobre a fertilidade natural e sobre o tanto que as mulheres podem aprender sobre este tema e que ainda não sabem. Sempre fui uma criança muito curiosa, ainda hoje sou muito curiosa, mas sempre quis saber, quis ir ao fundo de tudo. E, na verdade, essa constante evolução e essa vontade de aprender gerou aqui uma carga mental muito grande e começar a olhar à minha volta e perceber como é que as pessoas se alimentavam, os hábitos de vida. Na altura estamos nos anos 80, 90, não é? Do século passado. E comecei a querer fazer diferente. E ao querer fazer diferente, comecei a entrar numa espiral, não é? Comecei a restringir o que comia, a fazer muito exercício e depois ficava dependente desse exercício, da adrenalina e dessa dopamina que o exercício me dava. Eu lembro-me de acordar às 4 da manhã para ir correr todos os dias e não me deitava sem fazer uma sequência alucinada de abdominais até conseguir dormir, porque se eu não fizesse aquela sequência de abdominais, eu não dormia. E eu lembro-me de chegar mais ou menos ao final do secundário, início da faculdade, mesmo muito magra, e na verdade fiquei 2 anos em amenorreia, ou seja, fiquei 2 anos sem ciclo menstrual. E acabei por tomar a pílula, aconselho da ginecologista que me acompanhava, e na altura pensei que tivesse tido os meus ciclos de volta, mas na verdade não, tive uma simulação aqui de ciclos menstruais e mais ou menos que em 2005 resolvi fazer uma formação que mudou a minha vida. Estava grávida do meu filho André e resolvi fazer a formação de doula de gravidez e de parto, e realmente não havia volta a dar. Eu comecei a perceber o que é ser mulher, a perceber o que é quando nós ouvimos o nosso corpo de um lugar muito, muito visceral, muito interno, muito primitivo quase, e como é que quando nós conseguimos deixar o nosso corpo atuar, desligar aqui um bocadinho, não é, desta cabeça pensante, conseguimos fazer maravilhas. E alguns anos mais tarde estávamos a gerir também, achávamos nós, a nossa fertilidade naturalmente, sem nenhum método, mais uma vez. Engravidei do Pedro e do Tiago, eram 2 bebés. Mais ou menos às 24 semanas o coração do Tiago parou e o Pedro acabou por nascer prematura, mais ou menos ali 2 meses, 1 mês e tal depois. Debati-me novamente com esta questão, e o que fazer agora, não é? Como é que eu posso gerir a minha fertilidade novamente? Eu não quero voltar a tomar a pílula porque na altura realmente não me dei bem, e foi na altura que me propuseram um método, que era um método inócuo, que era uma barreira física, que no fundo iria impedir que, no fundo, bloqueava as trompas, que se colocava em minutos, que era ótimo. Então eu aceitei e depois, algum tempo depois, percebeu-se que aquele dispositivo foi retirado do mercado porque houve milhares e milhares e milhares de queixas de mulheres com efeitos secundários adversos tremendos. E então a única maneira de tirar o dispositivo, que ainda tem em mim, seria tirar as trompas e uma parte do útero, e eu ainda não ganhei coragem para o fazer. E coincidência das coincidências, recebi um telefonema de uma amiga que tinha outra amiga que estava à procura de uma pessoa, e era uma alemã que estava à procura de uma pessoa em Portugal para trabalhar numa empresa que distribuía monitores de fertilidade. E de repente comecei a perceber que existiam aqui, afinal, dispositivos que nos ajudariam aqui a gerir a fertilidade. E acabei por me certificar num método que é o Sensiplan, na Alemanha, e então tornei-me mesmo especialista dentro da própria empresa na interpretação dos ciclos de outras mulheres. Passado uns anos, eu acho que foi 2016, mais ou menos, 2017, acabei por sair e começar este caminho por conta própria. Existe esta ideia do ciclo menstrual ser só a menstruação, porque é aquilo que nós vemos. Então existe a menstruação, um ponto de interrogação e menstruação. E nós não sabemos o que é que acontece no meio. E achamos que algures a meio ovulamos, mas pode não ser verdade. O ciclo não é algo que se passa aqui só da cinta para baixo, mas é aqui uma conversa enorme, nomeadamente com o cérebro, não é? O cérebro tem várias camadas, várias partes, e uma delas é o hipotálamo e a hipófise, que fazem parte do cérebro primitivo. E se nós reparamos, o hipotálamo, ele vai gerir o quê? Faz a ponte entre o sistema nervoso, não é? Vai gerindo, vai recebendo informação sobre stress, etc. E vai também transmitindo ao sistema hormonal, vai gerindo o ritmo circadiano, ou seja, os ciclos de sono, etc. Se temos fome, se estamos saciadas, se temos sede, etc. Ou seja, vai gerindo uma série de funções básicas do nosso organismo. No fundo, ele vai sendo o ser maestro de uma orquestra hormonal incrível que o nosso corpo tem, não é? Entre os quais, um dos instrumentos, digamos, que este maestro tem que gerir são os nossos ovários, e no caso dos homens, os testículos,
que são no fundo também glândulas que produzem hormonas. Então há uma conversa de cima para baixo, não é? É preciso isto, vamos lá dar, não, já não é preciso, ok, vamos parar. Então há assim uma conversa sempre acima para baixo. E é importante que esta conversa seja uma conversa fluida, sem interrupções, é como se fosse uma ligação telefónica, assim, com uma boa rede. Então, o que é que acontece no ciclo menstrual? Ele começa no cérebro, no hipotálamo, produz umas hormonas, com um ritmo, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, que faz com que outra parte do cérebro, que é a hipófise, produza outras hormonas que dão ordem aos ovários para trabalhar. Então, dentro de um ciclo menstrual, nós temos 2 ciclos, na verdade. Nós temos o ciclo ovárico e o ciclo uterino. Imaginem assim 2 rodas dentadas, uma roda muito grande e uma mais pequenina. O ciclo ovárico é esta roda grande. Nós nos ovários temos todos os folículos, não é? Com óvulos lá dentro, desde que nascemos. Depois, esses folículos vão amadurecendo, não é? Alguns vão sendo recrutados. Então entram no ciclo menstrual. Quando entram no ciclo menstrual já têm alguma composição. O ciclo então começa quando? No útero. O que é que nós tivemos? Menstruação, mas ao mesmo tempo nos ovários já estão a ser acordados os folículos que vão trabalhar naquele ciclo. E é uma hormona, que é a FSH, que o cérebro produz, que é tipo mãezinha que vai lá, acorda os meninos e vai acompanhando sempre até que um deles ovula. Estes folículos ováricos produzem estrogênio. E o estrogênio é uma hormona que faz com que aquela camada do útero que saiu na menstruação, que é o endométrio, vá novamente crescer, né? Que ficar cada vez mais fofinha. Por outro lado, o que é que nós percebemos que o estrogênio nos faz? Internamente vamos começando a ter mais umidade ao longo à medida que os dias passam e os níveis de estrogênio são aumentados, começamos a ver a presença do muco cervical, que é aquilo, às vezes parece assim muito elástico, tipo clara de ovo, às vezes mais pegajoso, esfarelado, que é quando nós vamos à casa de banho é muito fácil, quando nos limpamos percebemos, não é, que ele vai mudando ao longo do mês, não é? Portanto, quanto mais estrogênio temos, mais elástico e molhado esta sensação, não é? E por outro lado, dentro do nosso, ou seja, nós temos um contacto do útero com o canal vaginal, que é o colo do útero, que nós conseguimos aceder por baixo, que é assim uma espécie do narizinho. No início do ciclo ele está mais duro, descido e fechado, e à medida que os níveis de estrogênio vão aumentando, vai subindo, abrindo, né, e ficando assim mais molzinho. Quando os níveis de estrogênio chegam a um determinado ponto, o cérebro envia outra hormona, que eu chamo-lhe a hormona alfinete, que é a LH, vai desencadear este processo e então o óvulo rompe o folículo, rompe o ovário e vai para as trompas, disponível para receber um espermatozoide. Esta fase é a ovulação, dura mais ou menos cerca de 24 horas, e entramos na última fase, que é a fase lútea. Na fase lútea, o folículo que tinha o óvulo transforma-se agora numa incrível glândula endócrina em 24 horas, que é um tempo recorde, e produz a hormona progesterona e também um bocadinho de estrogênio. Esta progesterona o que é que faz? Aquele endométrio que estava fofinho vai ficar super irrigado e nutrido para que, se houver um embrião a querer implantar, tenha tudo o que precisa para se desenvolver. E ao mesmo tempo, o que é que nós observamos em nós? Aquele muco regrediu, o colo do útero voltou a fechar, ficar duro, com uma ponta de nariz e baixo. No fundo, o útero ficou protegido do que quer que seja que venha aqui ameaçar uma eventual gravidez. Se nós não engravidarmos, os níveis de progesterona descem e nós menstruamos. Então tudo recomeça, não é? Tudo recomeça. Há novos folículos a ser recrutados, mararã, sempre assim, não é? Acompanhar o ciclo é importante, porquê? Porque ele é um espelhinho da nossa saúde. Se alguma coisa não está bem na nossa saúde, ela vai estar ali desenhada no ciclo, não é? Estas hormonas todas que vão surgindo e indo embora ao longo da ovulação são fantásticas e têm imensos benefícios para a nossa saúde, mas a verdade é que ovular não é prioritário. Não é tão prioritário quanto respirar, não é? É o coração bater, etc. Ou gerir o stress. Então, sempre que há algum acontecimento que o corpo considera como prioritário, vai colocar a ovulação em segundo plano. Quer dizer que às vezes a ovulação pode não ser naquele timing que nós estamos à espera, ser mais tarde. Isso pode ter outras consequências para o resto do ciclo. Então, como é que eu sei que se tem um ciclo saudável ou não? Então vamos começar pelo que é mais imediato, que é a duração. O ciclo saudável anda ali entre os 24, 25 dias e 38. Uma menstruação é ali entre os 3, 7 dias. Fluxo não demasiado abundante, mas também não demasiado escasso. Sem perdas de sangue, não é? Antes da menstruação e depois da menstruação, por exemplo, não é? Isso seria o ideal. Depois, a ovulação acontecer ali entre o 12º e o 22º dia. Significa que o óvulo não saiu de casa cedo demais, nem saiu de casa tarde demais, ou seja, tem ali aquela maturidade suficiente. Depois é importante percebermos que, por exemplo, a nível do muco cervical, que eu estava há pouco a falar, há um crescendo e depois da ovulação há uma diminuição. E não permaneça ali muitos dias com muito muco, pode significar aqui outros desequilíbrios hormonais. E é importante que a fase pós-ovulatória tenha pelo menos 12 dias, não é? De 12, 16 dias é o ideal, porque significa que temos progesterona em circulação,
numa quantidade boa, no fundo que vai nos ajudar aqui a trazer outros benefícios para a nossa saúde em geral. Se tivesse que contar o número de mitos e de ideias feitas que me chegam, eu acho que conseguia só escrever um livro só sobre isso. Coisas que nós podemos destacar, por exemplo, que as hormonas são nossas inimigas, que as mulheres, por serem seres hormonais, meu Deus, não são de confiança, não é? Um dos mitos é pensar que o ciclo tem que ter 28 dias e que a ovulação tem que ser ao 14º dia. Enganem-se, a ovulação é uma diva, ela aparece quando tem as condições reunidas para acontecer. Pode acontecer ao 14º, pode acontecer ao 34º, 54º. Outros mitos também, que quando menos menstruação tivermos, não é melhor, que até dá para ir para a praia, etc. Mas muitas vezes nós percebemos que uma menstruação escassa pode ser aqui um sinal de outros desequilíbrios hormonais. Por exemplo, também se considera que nós podemos ovular em qualquer altura do ciclo, várias vezes por ciclo, ou seja, é importante perceber que nós temos uma janela dentro de cada ciclo em que sim é possível engravidar, mas que fora dessa janela a probabilidade de engravidar é nula, não é? Então, perceber que se nós podemos ovular mais que uma vez por ciclo, mas num intervalo muito curtinho, de 24 horas entre a primeira e a segunda ovulação, por isso é que existem gêmeos falsos, mas não temos essa capacidade como os coelhos de ovular, não é? Sempre que nos apetece, não é? Faço perguntas acerca do ciclo, mas também acerca dos hábitos alimentares, do estilo de vida, a parte digestiva e outras questões que aparentemente são assim desconexas, parece que não têm muito a ver, mas para mim são importantes. E eu começo sempre por fazer perguntas do dia a dia, fazer perguntas como é que é o trabalho dela, se ela gosta do que faz, quanto tempo perde no trânsito de manhã e à noite, se tem animais de estimação, se tem um grupo de amigos com quem vai tomar café de vez em quando. Eu vejo cada vez mais mulheres sozinhas a trabalhar a partir de casa, não saem de casa, não vão nem sequer à pastelaria do café, tomar um café e dar 2 de letra. Gosto sempre de fazer essa contextualização, não é? E de perguntar-lhes pelos sonhos delas, se elas estão numa relação, como é que funciona a relação, como é que são as digestões, como é que funciona o intestino, se dormem bem, se não dormem bem, não é? Se acordam à meia-da-noite, se têm dificuldade em adormecer, como é que se alimentam, não é? Se levam um almoço para o trabalho, se não levam um almoço para o trabalho, essas coisas assim, não diretamente relacionadas com a saúde menstrual, mas têm tudo a ver, não é? E depois vamos aprofundando, falando dos ciclos. Gosto sempre de abrir, então, desenhar este mapa da sua saúde, nomeadamente tendo como centro a saúde menstrual, e depois juntos definimos e redefinimos as estratégias e as abordagens, não é? Com recomendações, vamos ver se resultam, não resultam, vamos experimentando outras coisas, mas sempre um trabalho muito acompanhado. Nós, através do estudo do ciclo, conseguimos perceber, por exemplo, como é que está o metabolismo daquela mulher, não é? Às vezes temos um metabolismo um bocadinho mais lento, não é? Pode ser por várias razões, pode ser uma questão mesmo de metabólica, digamos, pura e dura, pode ser mesmo uma questão de stress, em que o nosso organismo dá aqui uma ordem de vamos abrandar aqui o ritmo. É o que é que nós vemos? Vemos temperaturas muito baixinhas, vemos na ovulação, vemos aquela subida sustentada da temperatura, que é aquele saltinho de pardal que nós identificamos a ovulação a dar-se assim, quando se dá de uma forma muito tenue, vemos muita hemorragia menstrual, vemos muito muco cervical, muitas perdas de sangue ao longo do ciclo. Às vezes vemos o que chamamos os ciclos de stress, que é parece que a ovulação parece um carro quando o motor vai abaixo. Então vemos assim os padrões de muco cervical e temperatura, assim, tipo quase um eletrocardiograma, e depois às tantas ela já ovula. Também é um convite para pensar o que é que está a acontecer na tua vida. E muitas vezes há coisas a acontecer que estão aqui a impedir a ovulação, não é? Por exemplo, quando nós ovulamos, naquela fase pós-ovulatória, convém ter aquela dimensão, como eu estava um bocadinho a falar. Muitas vezes não têm. Porquê? Porque as hormonas de stress são inimigas da progesterona, não é? Eles vão fechar aqui os receptores da progesterona nas nossas células, numa de vamos sobreviver a todo custo. E então, quando a mulher tem uma fase lútea, fase pós-ovulatória curtinha, pode ser que é um sinal de que há aqui, principalmente quando há aqui este ovula, não ovula, de que há aqui questões interessantes a aprofundar, muitas vezes têm a ver com a gestão de stress, ligado a, por exemplo, comer pouco, ou fazer muito exercício físico, ou outras fontes de stress. Por exemplo, quando temos pouca gordura disponível para produzir as nossas hormonas, quando nos alimentamos de uma forma que não é suficiente para nos nutrirmos, também percebemos isso, percebemos que há um pouco muco cervical, não é? Pouca menstruação, muitas vezes não ovulamos, ou seja, o organismo está aqui em esforço, por exemplo, ou seja, há aqui um mundo de situações que nós podemos ver só através do estudo dos ciclos. Os desafios que surgem com alguma frequência é a síndrome de ovários poliquísticos, por exemplo. Muitas vezes a síndrome de ovários poliquísticos está associada a uma disrupção dos nossos ritmos circadianos, ou seja, temos alguns ritmos alterados, dormimos pouco, não é? Deitamos muito tarde, dormimos poucas horas, acordamos mais tarde, as horas das refeições também são um bocadinho alteradas, não há assim um ritmo, não é? Mas pode ser muito mais do que isso. No fundo, existe uma inibição, uma tentativa de inibição da ovulação,
em detrimento de outras questões que o nosso corpo considera prioritárias. Então aquele ritmo que eu falei há um bocadinho do hipotálamo, não é? E ele está sempre bastante elevado. E ao estar sempre bastante elevado, aquela hormona que vai acordar os folículos e os convida a desenvolver, que é a tal FSH, aquela meizinha, ela está ali um bocadinho não muito eficaz no seu trabalho, não é? Então os folículos acabam por ficar ali num estado quase Peter Pan, terra do nunca, não evoluem muito e é muito difícil ovular nestas condições, não é? E depois o que é que acontece? Temos ciclos muito longos, a ovulação ou não se dá, ou se dá muito tarde, não é? E isto pode ser também porque temos muitas hormonas masculinas, não estão a ser convertidas a estrogênio, pode ter a ver com resistência à insulina, pode ter a ver com uma série de questões que é preciso abrir aqui o leque e perceber a fundo o que é que elas são, mas sim, a síndrome dos ovários poliquísticos é, assim, é algo que é bastante comum. A amenorreia hipotalémica também, um bocadinho quando referi que estive 2 anos sem ovular, no meu caso era uma amenorreia hipotalémica, ou seja, o fio de telefone do cérebro aos ovários foi cortado porque não havia condições sequer para haver um mínimo de ligação, e eu vejo muito nas mulheres hoje em dia, em que há um ritmo frenético, não é? Elas querem responder a todas as solicitações. Temos aqui uma checklist gigante e extenuante para cumprir no dia a dia. E muitas dessas itens da checklist somos nós que colocamos, não é? Faz com que o eixo, não é, do hipotálamo, hipófise, ovários seja interrompido. Então, essas mulheres não têm ciclo, não é? Depois, a infertilidade, que está muito associada a questões, podem ser questões mais físicas, questões mais emocionais, não é? Pode ser um bocadinho de cada. A endometriose, então, aí é um exemplo. E a endometriose ainda não se percebe muita coisa acerca da endometriose, não se percebe ainda exatamente qual é a origem. Há uma série de teorias. No fundo, há uma inflamação sistémica, uma inflamação global do nosso organismo. É como se tivéssemos aqui uma fogueirinha, não é? Acesa. Por vezes a dor não é sinónimo da gravidade, do grau da endometriose que uma mulher tem. Também é importante perceber isso. Então, a endometriose faz com que exista um tecido muito semelhante à camada interna do útero, o endométrio, que vai, no fundo, viajar para outras partes do corpo, e podem estar em partes muito diferentes, na bexiga, nesta parte toda abdominal, no intestino. Esses foguinhos, as pequeninas fogueirinhas que nós vamos tendo espalhadas ao longo do corpo, vão ser alimentadas pela inflamação, vão ser alimentadas pelo estrogênio. Quanto mais estrogênio, mais como o nosso endométrio cresce, esses focos também crescem, não é? E no fundo vão sendo muito responsivas a estas oscilações hormonais e vão gerar aqui uma série de desafios na nossa saúde, não só na parte reprodutiva, mas na saúde em geral. E é sempre importante trabalhar com uma equipa multidisciplinar, por isso é que eu gosto de abrir o tal mapa e ir referenciando, mas a endometriose é daqueles desafios grandes que convém mesmo termos uma boa equipa ao nosso lado para conseguirmos lidar com esta condição da melhor forma possível. Curiosamente, a pré-menopausa ela pode surgir cerca de 10 anos antes da menopausa. Ou seja, estamos aqui a pensar, menopausa, idade média, mais ou menos 52 anos, estamos a falar de mulheres com 40, 40 e poucos. Muitas dessas mulheres querem engravidar. Então, de repente, temos aqui mulheres que estão a tentar engravidar numa fase em que a fertilidade está mais diminuída e que simultaneamente acontecem mais desafios associados à chegada da menopausa. A menopausa, há um caminho até à menopausa. O que é que acontece é que estes primeiros sinais que surgem muitas vezes são, mais uma vez, espelhados no ciclo. O primeiro sinal que as mulheres começam a perceber é que os ciclos começam a diminuir ligeiramente de tamanho, a ovulação surge mais cedo, muitas vezes a fase lútea também é mais curtinha, mais muco cervical também. Logo a seguir à menstruação têm menstruações super abundantes, de repente temos pouquinha progesterona, porque a progesterona é a primeira hormona a dizer bye-bye, e temos muito estrogênio e muitas vezes isso dá uma série de sintomas. Temos sintomas de TPM um bocadinho mais exacerbados e então aí é difícil gerir a vida no dia-a-dia, para além do que se nós queremos engravidar então aí também ainda mais difícil é. Estas mulheres que têm estes sintomas, que eu também já os tive, são mulheres que se calhar quando menstruavam regularmente tinham esses sintomas na fase pós-ovulatória ou pré-menstrual. Então aí é importante, a primeira coisa que eu faço é fazermos um diário, desenhar no mesmo ciclo e fazemos um diário, vamos registando o que sentimos, vamos registando tudo, porque às vezes parece que temos coisas soltas, mas quando nós desenhamos à nossa frente percebemos que há aqui padrões. Depois é importante perceber como é que esta mulher se está a cuidar, como é que esta mulher se está a alimentar. Por exemplo, nós sabemos que as nossas hormonas são fantásticas, mas também são descartáveis, não é? Nós não queremos que um estrogênio que surja, faça a sua cena, depois continue aqui, não é?
Nós queremos que, através do fígado e do intestino, que ele vá para onde tem que vir. E muitas vezes o fígado não está nas minhas condições, o intestino também não, então o estrogênio é reabsorvido e de repente temos aqui uma catadupa de sintomas também associados a isso, não é? Depois, também é fundamental, na minha opinião, saber o que é que vai desencadear estas oscilações hormonais ou emocionais. E muitas vezes o que eu vejo, e o que eu também senti na pele, mas vejo nas minhas que acompanham, é que se até a ovulação, o estrogênio faz-nos sentir mais comunicativas, mais expansivas, mais vamos lá, bora lá, sim, dizer que sim a tudo e mais alguma coisa, e aguentamos tudo e mais alguma coisa. Na fase pós-ovulatória, nós temos menos excitação mental, não é? Em termos de sinapse, etc. Há aqui um acalmar e é um convite mesmo a parar, não é? Por isso é que a progesterona convida à produção de GABA. Só que a vida continua. Ninguém nos vai dizer, ok, estás na fase pós-ovulatória pré-menstrual, então vamos abrandar. Ninguém nos diz isso. Isso dá muita frustração, não é? Porque se nós pensamos que nós estamos mais cansadas, se calhar descansar 10 minutos depois do almoço faz milagres. Se calhar não irmos a tanta coisa ou dizemos que sim a tanta coisa, se calhar podia ajudar. Provavelmente até podemos comer um bocadinho mais, porque a progesterona é uma hormona que nos convida também a termos um bocadinho mais comemos aquele comfort food, porque não é? E às vezes o facto de nós nos negarmos essas coisas dá origem à frustração, dá origem também à revolta interna, e isso também acaba por ser um gatilho que, se as outras peças do puzzle também não estiverem encaixadas, tem uma montanha-russa de emoções, sem dúvida nenhuma. Se pensarmos bem, aquelas oscilações hormonais que acontecem em torno da ovulação, nomeadamente estrogênio alto, progesterona alta, têm um efeito incrível no nosso corpo, desde a ponta do cabelo à ponta do pé. Ou seja, o estrogênio e a progesterona são hormonas que nos ajudam na parte cognitiva, na saúde cardiovascular, na saúde dos nossos ossos, dos nossos dentes, dos nossos músculos. Tem um efeito anti-inflamatório, nomeadamente a progesterona, convidam à produção de neurotransmissores, o estrogênio, neurotransmissores da excitação, serotonina, dopamina, a progesterona mais daqueles neurotransmissores da calma, GABA, etc. Ou seja, tem vantagens incríveis para a nossa saúde em geral e não só para a saúde reprodutiva. Uma mulher que não tem ciclo corre o risco de ter maiores desafios a nível cardiovascular, mas também ossos mais frágeis, dentes mais frágeis, cabelo mais frágil, não está tão disponível, não é, mentalmente, ter menos resiliência emocional, por exemplo. Ou seja, há aqui uma série de vantagens que nós temos na nossa saúde a curto, médio e longo prazo que ovular nos dá, não é? Então é importante e é urgente nós temos mesmo essa questão bem presente, que é saudável ovular.